A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Nós chegamos aqui hoje agradecendo, bendizendo e louvando ao Senhor por mais um dia que Ele nos permite, por mais esta oportunidade, onde o Senhor permite abrirmos os nossos olhos, respirarmos, porque dele vem o fôlego da vida, dele vem a nossa vida, nosso sustento, a nossa bênção de existir. Vamos então estar engrandecendo o nome do Senhor, estar nos alimentando da sua palavra, porque o Senhor nos declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra é a Bíblia Sagrada, está aqui neste livro. Na verdade, é um livro que não contém, mas é a própria palavra de Deus. Meus amados irmãos, estamos caminhando na nossa agenda, estamos pertinho de terminar o livro do profeta Zacarias e iniciarmos o livro de Malaquias, o último livro dos profetas menores que finaliza o Antigo Testamento. Vamos então prosseguindo. Vamos continuando a nossa jornada juntos aqui, engrandecendo e louvando ao Senhor pela maravilha da sua lei, pela maravilha dos seus mandamentos, da sua palavra preciosa. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, vamos então pegar a nossa Bíblia, estar de posse dela, e a nossa agenda hoje corresponde aos 3 capítulos em sequência, 10, 11 e 12 do profeta Zacarias. Vamos então, no momento reservado do seu dia, em que você vai estar parando e falando com o nosso Deus e lendo a sua palavra e em seguida meditando. Vamos então, neste momento maravilhoso de comunhão uns com os outros, lembrando que a irmã Daniele é a sua companhia diária, para que o nosso compromisso não seja quebrado, primeiro com o Senhor e depois uns com os outros, para que possamos prosseguir juntos, dizer um ao outro ajudou, e ao companheiro esforça-te. Então vamos nos esforçar, irmãos, porque o reino de Deus é tomada à força. Temos que vencer o nosso próprio eu para estar na presença do Senhor, fazendo o que lhe agrada e o que lhe apraz. Vamos então, capítulo 10 de Zacarias. Peçam a Deus, o Senhor, que mande as chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médios, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso, o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus diz: Estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo, e vou castigá-los duramente. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá, e vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra. Do meio deles virão todos os chefes, líderes militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como os soldados que pisam os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão, porque eu, o Senhor, estou com eles, e derrotarão até os inimigos montados a cavalo. O Senhor Deus diz: Darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles,
e atendo às suas orações. Aleluia! Os homens de Israel serão fortes como soldados, serão alegres como os que bebem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e os juntarei, pois eu os trarei de volta para o seu país e serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Assíria, e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o Mar Vermelho, e eu, o Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio Nilo. Destruirei o orgulho da Assíria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Capítulo 11. Líbano, abra as suas portas para que o fogo acabe com os seus cedros. Chorem, pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do rio Jordão foram derrubadas. O Senhor meu Deus me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam, e depois que vendem a carne dizem: graças a Deus ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Estes arrasarão o país e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões, um eu chamei de bondade e o outro de união, e fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas, e que as que sobrarem comam umas às outras. Depois peguei o bastão chamado bondade e o quebrei como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: agora faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho,
mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderam, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai do mau pastor que abandonou o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Capítulo 12. Essa é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão, atacarão também, eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, porque o próprio Deus, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Megido pelo deus Hadad de Rimom. Todas as famílias do país chorarão. Cada um chorará sozinho, isto é, a família dos descendentes de Davi e dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos os capítulos da nossa leitura de hoje. Deus tem usado Zacarias simbolicamente aqui para representar dois pastores, um pastor bom e um pastor mau. O Senhor aqui faz através dele a representação de si mesmo ao povo de Israel. Um pastor que foi rejeitado, um pastor que foi expulso, foi sacrificado, foi tratado como escravo e vendido por 30 barras de prata. Então, este primeiro pastor simboliza o Senhor Jesus, que virá e
vai morrer pelo povo de Israel. Mas, na sequência da história, virá um tempo apocalíptico, como Zacarias revela visões do futuro, virá sim um pastor, mas o pastor mau, que vai estar conduzindo o rebanho de Deus, mas por um determinado tempo, e ele não será bom, ele maltratará, ele fará tudo para profanar a Deus e acabar com o povo de Deus. Mas o Senhor surgirá vitorioso. Mesmo que todas as nações se reúnam contra Jerusalém, o Senhor vai dar vitória ao seu povo. O povo vai reconhecer o verdadeiro pastor, o verdadeiro rei, Jesus, aleluia, que virá em glória, se manifestará, vencerá a batalha entre as nações e irá reinar em seu reino de paz e justiça, aleluia. Ele estará sendo reconhecido pelo seu povo como o Messias prometido, e todo o povo vai prantear por ter o rejeitado da primeira vez, pelos seus descendentes serem pecado e eles também rejeitando a salvação de Deus, o Messias, o enviado do Senhor. Aleluia, meus irmãos, muitas coisas ainda temos para presenciar no mundo espiritual e no mundo material. O Senhor Jesus, ele vai cumprir toda a palavra escrita, nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra do Senhor cai. Tudo que o Senhor falou é verdade. Tudo que está escrito nesse livro é verdade. O homem é vaidade, o homem é ilusão, mas toda a palavra de Deus é a verdade, porque ela expressa o próprio Senhor, o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Tão digna de aceitação esta palavra, a palavra de Deus que nos dá vida, nos dá força para prosseguir, para continuar na nossa jornada, mesmo que muitas coisas nós não compreendemos, porque a nossa visão é limitada, estamos ainda neste corpo de carne, de osso, neste templo terreno, em que a nossa compreensão é limitada, mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos pelo Senhor, aleluia. Mas não vamos desistir, irmãos, de prosseguir, de continuar nossa jornada, porque aquilo que o olho não viu, nem o nosso pensamento pensou nada, nem subiu ao coração do homem, nada se compara com a glória que o Senhor vai revelar a nós. Aleluia. Então prossigamos firme na jornada da leitura e na nossa jornada cristã, ajudando uns aos outros para chegarmos à presença do nosso Deus glorioso e vitorioso, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por um versículo aqui que me chamou a atenção logo no início também da nossa leitura. Eu achei lindo quando o Senhor se declara o Deus deles, que atende às suas orações. Aleluia! Que o Senhor se declare o seu Deus, porque Ele é o seu Deus. Olha só, vou reler esse versículo 6 do capítulo 10. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Aleluia, glória a Deus. Se em algum momento fomos rejeitados, irmãos, foi por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, santo, santo. E o pecado faz separação. Ele rejeita os pecados. Mas quando nos voltamos para Ele, com humildade de coração, com coração contrito, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor se declara o seu Deus. Aleluia, o nosso Deus.
Oh, grandes verdades, grande esperança que temos de buscar um Deus tão maravilhoso, um Deus bondoso, misericordioso e longânimo. Deus abençoe as nossas vidas, irmãos, e vamos então continuar até chegar ao céu. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a todos, irmãos. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, compartilhe aqui, coloque um versículo que te chamou a atenção, saúda os irmãos com a paz do Senhor. Seja você também um canal de bênçãos. Quem sabe alguém lê a sua palavra no comentário e já é tocado pelo Espírito Santo de Deus, antes mesmo de ver o vídeo e de ouvir a leitura da palavra. Oh, meus irmãos, que Deus nos use, que Deus nos abençoe a cada dia, não esquecendo sempre que temos o compromisso com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, e uns com os outros. Amém? Fiquem com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e até amanhã, se Deus quiser, estaremos encerrando o livro do profeta Zacarias. Estamos rumo ao Novo Testamento. Aleluia, de conhecer e ler sobre o nosso Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.